A Marcela, ela pergunta, a tirzepatida realmente interfere na ação dos anticoncepcionais orais? E a gente está vivendo um momento, né, em que a tirzepatida acabou de ser aprovada também Uhum. para tratamento da obesidade no Brasil. A tirzepatida chegou recentemente aqui no Brasil, passou a ser comercializada. A tendência é que nós tenhamos cada vez mais e mais mulheres utilizando esse medicamento. Então, é uma dúvida muito válida, super importante. Eu sei que é um tema que tem aí um pouquinho de controvérsia. Comenta isso pra gente, por favor. Existem algumas controvérsias sobre o tema, né? A gente já tem, em geral, todos esses agonistas incretínicos, né? Todos os agonistas de GLP-1, agora o agonista dual, o GLP-1/GIP, ele vai ter um efeito em relação ao esvaziamento gástrico, vai ter um efeito em relação à motilidade intestinal, então ele pode ter algum tipo de interferência em relação a algumas medicações, né? Então, assim, o anticoncepcional ele depende de um nível sérico bem estável, bem preciso em relação a esses níveis hormonais, para realmente alcançar aquela eficiência máxima, né? Então, a gente lembra que quando a mulher está usando um anticoncepcional oral, a gente pede para usar sempre no mesmo horário do dia, sempre aquela mesma marca, sempre manter aquele mesmo padrão de uso. Então, tem uma série de cuidados que precisam ser tomados. E a gente lembra que esses agonistas de GLP-1 ou agonistas duais, eles são contraindicados na gestação. Então, existe uma preocupação importante em relação a você prevenir gestação nessas pacientes, porque quando você for detectar gravidez, a gente vai esperar o atraso menstrual para fazer um exame. Então, já tem algum tempo que houve a formação e a gente não sabe como isso funciona, assim, não sabe como o GLP-1 vai atuar nessa situação. Essa controvérsia já tinha alguns relatos de aumento de fertilidade, vamos dizer assim, com a semaglutida anteriormente, né? Até saíram algumas reportagens como o bebê Ozempic, né? Falando o paralelo do nome comercial, mas era mais relacionado à questão da obesidade como causa de infertilidade e que na medida que a mulher não fazia nenhum método contraceptivo, quando ela começava a perder peso, melhorava a resistência insulínica, melhorava a ovulação, acabava ficando mais fértil e tendo algumas gravidezes acontecendo por conta disso. Não era uma coisa direcionada à interferência, nem tinha nada relacionado com o anticoncepcional oral. No caso da tirzepatida, existe já uma recomendação. Na bula americana, existe um alerta dizendo que se você vai fazer o uso da medicação, você devesse usar outro método contraceptivo. A bula europeia não tem essa informação por enquanto, e a bula brasileira veio inicialmente no modelo da europeia, sem essa recomendação. A gente até já tinha comentado por aqui algumas vezes, e isso de vez em quando está aparecendo aí na mídia, e aí isso tem chamado a atenção, e já foi informado que a bula brasileira vai ser atualizada e vai sim conter essa informação em relação à necessidade de usar outro método contraceptivo, e ele fala a cada 4 semanas após o ajuste de dose. Então, assim, para quem vai começar a usar e vai fazer um uso realmente prolongado, de acordo com a recomendação, então ele vai passar ali pelo menos 6 meses para fazer a titulação até a dose máxima. Então, toda vez que titulasse, você teria ali 4 semanas onde você não podia confiar totalmente no contraceptivo oral. Se o paciente for, não, eu só vou usar até 5, só vou usar até 7,5, não vou chegar na dose máxima, quando ele chegasse na dose que vai manter, quando passassem as primeiras 4 semanas, aí poderia fazer uso do contraceptivo oral sem maiores problemas. Então, essa recomendação ela ficaria ali mais restrita a essas primeiras 4 semanas, que era para avaliar o efeito do anticoncepcional naquela dose, como aquela mulher ia assim, ficar com aquela nova dose da medicação, né? Tanto para a questão do esvaziamento gástrico, quanto para vômito, para náusea, né? Então, às vezes pode ter vômito após o uso de uma medicação e acabar perdendo o efeito do contraceptivo.